Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí, mais um vídeo de educação financeira. Dessa vez pra gente falar sobre a nova tendência que eu tô vendo no mercado financeiro, tanto das principais casas de research, alguns influenciadores, e eu já tô vendo aí isso se disseminar um pouco no mercado financeiro nesse momento agora, por volta de janeiro de 2025, tá? Bom, como a gente sabe, o dólar ele deu uma disparada no final do ano de 2024, chegou aí na casa dos R$ 6,30, e muita gente começou a se assustar. Bom, beleza. O governo também não ajuda, né? A gente sabe que o governo não tem um cuidado com as contas públicas do Brasil. Ele tem uma visão de mundo um pouco diferente, que o governo tem que ser um pouco maior, um pouco mais condutor do crescimento da economia. Logo, eles não têm muita preocupação em enxugar as contas, e isso é uma preocupação mais do lado da direita, né? Bom, enfim, esse é um problema, né? Um problema fiscal. A gente sabe que o mercado financeiro começa a fazer contas e começa a prever que a gente vai ter problema lá na frente, por isso que o dólar começa a dar essas disparadas, né? E a tendência agora, no momento, é os especialistas de mercado financeiro, as casas de research, alguns influenciadores começarem a colocar medo, né? Medo no investidor de que o Brasil vai dar totalmente errado, né? E que tu deveria até sair do Brasil, não só dolarizar 100% do teu patrimônio, mas também sair totalmente do Brasil, dando saída fiscal e deixar de ser um residente fiscal no Brasil, deixar de pagar imposto de renda no Brasil, escolher um outro país que talvez tenha um modelo, um regime tributário mais eficiente, um pouco melhor, e que tu vai até pagar menos imposto. Eles vão começar a te colocar esse medo, né? E vai falar que é o fim do Brasil. Isso me lembra muito o momento ali do governo Dilma II, que ela sofreu impeachment, e que algumas casas de research, principalmente a Empíricos, criou aquela campanha do fim do Brasil, né? Falando que o Brasil tinha dado totalmente errado e recomendando algumas coisas, aplicações fora, etc, né? Bom, isso me lembra um pouco esse momento, mas eu gostaria de trazer essa visão de que você tem que ter muito cuidado nesse momento, tá? Muito cuidado antes de tomar uma decisão de dolarizar 100% do patrimônio, dolarizar mais do que 50% e principalmente dar saída do fiscal, dar saída fiscal do Brasil, né? E decidir colocar o teu regime fiscal em um outro país, o teu patrimônio em outro país, por causa desse medo de o Brasil dar totalmente errado, tá? Bom, a gente sabe que a economia ela tem os seus ciclos, né? Ciclos econômicos, ciclos políticos e o Brasil, ele é sempre assim, um ambiente hostil, tá? Ele nunca quebra de vez e nunca dá certo de vez. Ele é sempre um país meia boca, tá? Então a gente vai ter momentos de mais perigo, momentos de mais tensão e medo, né? E em momentos de mais euforia. Isso é normal, totalmente normal no Brasil. Porém, tu tem que ter em mente, né, que continua sendo o teu país e muito provavelmente as maiores obrigações, todo o teu passivo, a tua família, as tuas coisas estão no Brasil, né? Então, uma decisão de sair fora do Brasil ela é uma decisão bastante complexa. E esse pessoal que te recomenda isso, tá? Essa é a minha visão desse vídeo aqui. Eles não estão preocupados realmente com as consequências que tu vai ter, tá? Eles estão preocupados em somente te vender produtos, vender alocação no exterior, vender recomendação de como fazer a movimentação do teu patrimônio para fora. Então eles estão querendo aproveitar esse medo e vender, tá? Isso é realmente o que acontece, principalmente nas casas de research, empresas de consultoria no mercado financeiro. Então eles estão sempre mudando de nichos, assim, tipo assim, qual é o momento qual é o momento atual do mercado financeiro? É momento de medo porque o governo está deixando a desejar nas contas públicas e o dólar está estourando. Então beleza, então vamos vender medo para os investidores, vamos vender que eles têm que sair daqui, investir fora e sair totalmente do Brasil, beleza. Aí se a conjuntura muda um pouco, eles já ajustam, criam um outro produto para um novo cenário. Então eles vão sempre seguindo os cenários, né, e criando produtos para te vender, mas eles não estão preocupados em realmente te direcionar para a melhor decisão para ti, porque realmente uma saída fiscal, por exemplo, tem diversas implicações que não são só financeiras. As questões, então, elas não são somente financeiras, né? A gente tem questões aí legais, tem risco de tu ter algum problema, tá? Aqui com a Receita Fiscal Brasileira, tem risco, tem a parte emocional também, porque provavelmente tu vai ter que lidar com uma outra jurisdição, né? Que tu não vai ter muita familiaridade em um outro país. E alguns países, eles pedem para que tu seja residente realmente lá no mínimo 6 meses, tá? Então, tu vai ter que também, talvez, te preocupar em realmente mudar a tua residência, não a residência fiscal só, né? Mas também onde tu mora. Tu vai ter que, talvez, realmente morar no mínimo 6 meses em algum outro país. E isso tem uma implicação gigantesca na tua vida, né? Não só aí a parte familiar, mas também se tu vai gostar daquele país, se tu vai te adaptar, etc. Então, uma saída do Brasil por puramente um motivo assim financeiro, eu não vejo positivo. Eu já conheço muita gente que fez isso e acabou se arrependendo, tá? Ou porque não se adaptou,
ao outro país, acabou não tendo criando uma raiz, um sentimento de preenchimento. No fim, as contas, ela se deu conta, eu estou economizando um pouco em impostos, mas eu estou em um país onde ninguém dá bola para mim, por exemplo, né? Isso é uma implicação que ninguém está preocupado se vai acontecer isso contigo ou não, né? Quem te recomenda esse produto. E por isso que essas coisas têm que ser olhadas de uma maneira mais profunda, né? E também eu conheço pessoas que tiveram problemas legais e fiscais, tanto no Brasil quanto no exterior, por ter feito isso aí, tá? Então, não é uma questão fácil. Então, eu queria trazer esse ponto, né? Que agora já estou vendo algumas casas de research criarem produtos, né? E propagandas nas redes sociais, né? Botando medo no pessoal, incentivando essa saída fiscal, criando produtos de consultoria e criando países alvos, por exemplo, vá para o Paraguai, vá para o Uruguai, vá para esse determinado paraíso fiscal, que lá o regime de imposto é melhor. Eles só estão preocupados em te vender produtos, por isso que esse é o principal problema das casas de research, na minha opinião, que como eles acabaram crescendo e criando uma estrutura, né, de funcionários, de escritórios, eles têm que estar sempre vendendo, criando produtos novos, porque senão eles não vão conseguir pagar o custo deles, né? Então, eles vão talvez ter um produto de recomendação de investimento, só que se é uma análise fundamentalista, não vai ter tanta novidade nos próximos meses. Eles têm que criar ali cenários, medos no investidor, oportunidades em outros países para tentar te vender mais relatório, mais produto, para que eles consigam ficar pagando as suas contas. Por isso que eles não estão realmente preocupados contigo, né? Essa que é a diferença de uma análise totalmente independente, uma consultoria pessoa a pessoa, que ela vai tentar entender o teu cenário e vai realmente dar aquele direcionamento, né, que realmente tu precisa, tá? E então eu vejo essa tendência aí do pessoal querer botar medo, né? Incentivar a dolarização 100% do patrimônio e também a saída fiscal. Na questão da dolarização, eu também acho que tem que ter bastante cuidado, porque a variável taxa de câmbio, né, ela é bastante volátil. Então a gente estava com o dólar a 6,30, agora ele já está abaixo de 6, aí nos talar de dedos já baixou para 5,90, 5,80. Qualquer mudança política ali, né, na cúpula do governo, qualquer ajuste de pessoas que tocam o Ministério da Economia, por exemplo, já pode influenciar muito o mercado, e esse câmbio poderia tranquilamente ir lá para 5,50, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ir para o outro lado também, pode estourar para 7 se o governo totalmente ligar assim o modo, não estamos nem aí para o mercado e para as contas públicas. Então isso a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que ter ciência de que se os nossos gastos e responsabilidades estão majoritariamente no Brasil, no mínimo aí uns 70% do teu patrimônio tem que estar em ativos no Brasil, né? Eles têm que se valorizar em reais. Para isso a gente tem a taxa de juros alta, no que te dá essa remuneração, e também tem as ações pagadoras de dividendos, as ações de valor no Brasil, que podem te remunerar esse capital aí, e para que tu te sinta tranquilo no Brasil. Vamos lembrar que também o câmbio, né, na época ali do primeiro governo Lula, de 2002 a 2010, ele desvalorizou, o real se valorizou por volta de 50% naquela época. Se tu tivesse ficado com medo do Brasil, que o Brasil ia acabar na entrada do Lula em 2002, tivesse dolarizado 100% do teu patrimônio, tu teria perdido mais de 50% naquele momento ali de apreciação das commodities e tal, né? Tu te sentiria mais pobre e isso afetaria a tua vida, né? Por isso que eu acho que uma alocação 100% do teu patrimônio em dólar, só pelo fato de estar com medo do Brasil, é bastante arriscada. Tudo pode acontecer. Por isso tem que ter um balanceamento aí e sempre considerar mais onde estão os teus custos, a tua vida, e ter um pouco mais de patrimônio ali, tá? Isso vai dar uma estabilidade para o teu patrimônio e vai te fazer dormir melhor e ter uma vida melhor, tá? Beleza? É isso então, pessoal. Esse era o recado do vídeo. Vou deixar na descrição também o link dos nossos produtos, o link de WhatsApp para quem tiver interesse na nossa mentoria personalizada. Consultoria totalmente independente, vou deixar o link do WhatsApp, é só me chamar lá. E também o link da nossa planilha de Evaluation e da carteira Melhores Fundos, a carteira que tem dado 200% do CDI nos últimos 5 anos aí, com os melhores fundos do Brasil. Beleza? Abraço, tamo junto.